Então, vamos lá. O nosso assunto, né, de hoje é um assunto ali que eu acho que é uma das principais dores hoje, tanto de RH quanto de gestores de empresa, né? Então, só recapitulando um pouquinho sobre mim, para quem não esteve na última live, né? Sou psicóloga organizacional. A psicologia organizacional é focada no trabalho, nas empresas, né? Então, sou especialista disso. Meu CRP, ele tem essa certificação da psicologia organizacional. O CRP é a carteirinha do conselho, né? Eu sou especialista em gestão de pessoas, sou mestre em gestão de empresas e atuo há mais de 19 anos só no RH, né? Eu costumo falar que eu não preciso fazer mais nada, só trabalhar no RH, que já é uma grande coisa, né? Se a gente pensar ali nos desafios que o RH nos proporciona diariamente, né? Então, eu costumo falar que através do RH, a gente consegue transformar vidas através do trabalho, né? A minha vida foi um desses exemplos que foi transformada ali através do trabalho. Eu falo qualidade de vida, algumas coisas relacionadas mesmo à perspectiva de vida, de carreira, mudança de mindset, essas coisas todas, né? Então, isso se dá muito através das experiências que eu tive do trabalho. Então, o que é o nosso desafio prático, né? Da semana passada. Então, como que vai funcionar as nossas mentorias? A gente encerra sempre deixando um desafio para vocês praticarem, né? Tentarem fazer sozinhos entre uma mentoria e outra. Então, da semana passada foram esses 3 aqui, né? Era um desafio só, mas que foi quebrado em 3 etapas. Então, o que eu posso melhorar na minha gestão de pessoas? Nós fizemos uma avaliação para ver a maturidade do seu RH, da sua gestão de pessoas, e aí o objetivo era que vocês pudessem traçar as melhorias, né? Qual erro de gestão de pessoas a sua empresa mais comete? Então, você tinha que fazer esse diagnóstico, esse autodiagnóstico, e quais mudanças você conseguiria fazer até hoje, né? Até o nosso próximo encontro. Então, eu queria saber quem dos que estavam aqui na semana passada, aliás, no encontro passado, há 15 dias, quem conseguiu colocar em prática esse desafio, né? Quem conseguiu, de fato, tentar, pelo menos, iniciar esse desafio. Quem pode falar aí? Alguém de vocês? Ninguém colocou em prática? Então, eu deixo essa tarefa, né? Eu vou colocar a mentoria da semana passada para vocês, a última mentoria de 15 dias atrás. E aí, vocês tentem fazer, tá? Então, façam um teste de maturidade, entendam como é que está o seu momento ali enquanto gestão de pessoas na sua empresa e enquanto profissional mesmo, né? Que atua com gestão de pessoas. Quando eu falo gestão de pessoas, não é só RH, mas a liderança, né? De quem realmente faz a gestão de pessoas na prática. E se proponham a exercitar, tá, gente? Então, por que eu falo isso, né? Não adianta a gente comprar curso, até fazer os cursos, se a gente não levar aquilo para a prática, tá? Então, vou deixar um desafio para vocês, guardadinho, para vocês conseguirem, ao longo aí dessa semana, né, dos próximos 15 dias, de fato, colocar em prática, tá? Então, quem não colocou, vai ter essa oportunidade de fazer isso, certo? Vou tirar uma dúvida. Eu não Pode tirar. consegui assistir não estar presente na mentoria passada, então estou ouvindo agora falar do desafio. Tentar colocar em prática nos próximos prazos. Você tem uma previsão de quando você vai colocar a mentoria no YouTube, só para a gente poder já programar para assistir? Nesse final de semana, eu já vou subir as 2, tá? A passada e a dessa. Então, eu Perfeito, já então. subo, e quando eu subir, eu já vou lá no grupo e aviso para vocês, já coloco o link, tudo certinho, tá bom? Ok, obrigada. E aí nós falamos muito, de maneira geral, sobre as dores, né, de vocês no RH. E aí uma delas eram as melhorias básicas que a gente precisa começar a fazer, eram os erros que vocês estavam mais cometendo. Por isso que surgiu esse desafio, tá? Mas hoje também, no final, vocês vão ter ali um desafio bem interessante, né, para vocês colocarem em prática, tá? Então, Ok. vamos seguindo aqui. O que é o nosso objetivo, né? É traçar um caminho claro e também prático
sobre como atrair talentos, como avaliar candidatos, que eu vejo que é uma dificuldade grande na consultoria, eu passo muito por isso, quando nós prestamos serviços, né, para empresas que ainda não têm como ter uma estrutura de RH própria. E aí, quando a gente vai para a entrevista final, né, às vezes o gestor, às vezes o dono da empresa, né, quem está à frente do negócio, ele trava na hora da entrevista. Então, ele fala, olha, me ajuda porque eu não sei como avaliar, né? E às vezes eles falam assim, eu não consigo avaliar 3, 4 candidatos num dia só, porque quando eu vou para o último, eu já esqueci tudo daquele primeiro. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de candidatos e quais são os erros mais comuns que costumam aparecer, tá bom? Então, quais são, né, ali os desafios do recrutamento e seleção no seu negócio? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, para entender até em que nível que vocês estão dentro de recrutamento e seleção, né? Então, fiquem à vontade para compartilhar comigo os desafios de recrutamento e seleção, não do RH como um todo, tá? Então, quem pode falar, quem quer compartilhar, e às vezes até colocar já alguma dúvida, alguma questão para a gente conversar. A minha Podem questão, abrir os microfones. a minha questão é principalmente essa, né? O mesmo caso da colega, não participei na aula passada, mas eu estou passando justamente por um momento muito peculiar, que é que eu vou ter que fazer a contratação de uma pessoa, né? Para que vocês entendam a minha realidade, se a gente tem uma agência de viagens, então hoje nós somos 3 colaboradores, né? Eu e mais 2 pessoas. Então, Mas no vocês passado, são sócios ou não? não, Você ela é só nossa. tá. Aí o que que acontece? O principal ponto é o seguinte, a coisa de 3 meses atrás eu tive que desligar uma colaboradora que, na época, eu fiz um processo seletivo, contratei uma profissional de RH, né, para poder, de fato, me auxiliar, porque é difícil, né? E aí, na Sim. ocasião, eu pensei em pegar uma candidata, né? Mas aí a profissional de RH me disse que não, essa outra vai vender mais e tudo mais, enfim, né? Aí depois que tudo aconteceu, fui descobrir que a outra era amiga da profissional de RH. Então, assim, Meu só para você, Deus. né? Então, assim, foi uma coisa que foi complexo, mas Uma mesmo assim, situação antiética, na verdade, né? isso. E aí o que aconteceu foi que a gente investiu nessa pessoa durante 10 a 11 meses, já sabia dessa situação, pensei, mas já que está contratado, então vamos investir. E a gente investiu Sim. durante 10 ou 11 meses, porque eu precisava dela bem na Black. Aí, Uhum. faltando coisa de 20 dias para a Black, a pessoa cometeu um erro, perdeu o telefone da empresa, estando num plantão, com todos os Uhum. dados e carteiras de clientes, mas até aí eu pensei, não, vamos relevar, né? E quando deu na semana seguinte, a pessoa tinha que passar um valor específico para nossa empresa e passou a conta bancária da companhia aérea, né? Então, foi um prejuízo considerável. Aí, diante das 2 questões principais, que foram esses erros, eu tive que desligar a pessoa. Aí todo Sim. mundo aqui sabe muito bem, aí eu tive que pagar todos os direitos trabalhistas e tudo mais, entendeu? Então, agora eu tô no momento de ter que contratar de novo. E aí, querendo ou não, bate aquele trauma, né? Tipo, será que eu vou Dá fazer aquele frio tudo? na barriga, né? Será que eu vou Total. contratar a pessoa certa, né? E para ser bem sincero, nem sei por onde eu vou começar na perspectiva de atrair talentos. Se vou soltar um anúncio no Instagram, ou, enfim, o que que eu vou Nós fazer? vamos conversar sobre isso, tá? Vai ter algumas dicas ali que eu acho que vai ajudar você também. E aí, qualquer coisa, a gente pode também conversar no particular com isso, tá? Se você tiver ali uma especificidade, né? Mas aqui a gente vai falar no geral de onde são os lugares que mais tem pessoas, né, que estão buscando trabalho. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, tá? Perfeito. Então, a minha principal questão é justamente essa, né? Não errar de novo, Não errar de novo, tá? entende? Obrigada por compartilhar, tá? Quem mais? Bom, deixa eu tentar explicar a minha situação, o meu interesse na questão do RH. Eu sou advogada de formação, há mais de 20 anos formada, pós-graduada, tinha um escritório tranquilo.
E os meus pais têm uma empresa conceituada no mercado há mais de 25 anos. Certo. Porém, eu nunca me liguei à empresa, né? Sempre tive o meu escritório separado, nada a ver com a empresa. Na época do Covid, meu pai ficou bem grave, teve uma situação bem complexa. E em alguns momentos que ele achava que ele não fosse sobreviver, ele fez eu prometer que eu cuidaria da empresa para ele, né? Das empresas, no caso. Então, acaba que eu fiquei à frente das empresas, o que ele treinou a vida inteira, meu esposo e meu irmão, para fazer frente, ele resolveu que eu que era para fazer essa parte. Uhum. Por ser advogada, ele colocou na cabeça que eu teria a questão para cuidar de papéis, burocracias, funcionários, né, e documentos à parte. Então, ou seja, todos os papéis terminam na minha mesa. Uhum. E qual que é a dificuldade que a gente enfrenta hoje? Quando começou a empresa, há muitos anos atrás, veio familiar. Meu pai, minha mãe e um primo. A empresa foi crescendo, foi contratando pessoas de fora, mas também tem muito parentes, né? E o meu pai, com aquela mentalidade de que a empresa era pequena, ele começou a criar os funcionários como se fossem filhos. Sim. Chegou a um ponto de que os funcionários nenhum passava dificuldade nenhuma, porque precisava comprar um carro, chegava no meu pai, em vez de ir no banco financiar, o meu pai pagava o carro, entendeu? Uhum. E eles iam pagando para o meu pai como queriam, como Como dessem, e aí virava. Quando eu tomei a frente da empresa, eu tive, primeira coisa, a repulsa, né, dos funcionários. Eu sou bem clara para eles, eu sei que vocês não gostam de mim, beleza, tá tudo tranquilo. Por quê? Porque eu tive que lidar isso aí. Eu tenho que colocar na cabeça do meu pai que hoje não somos mais 2, 3, 4 funcionários, não é só mais uma empresa, né? Quantos Então eu não. funcionários vocês têm, no geral? Nós estamos hoje com 40 funcionários e já para abrir a terceira empresa que eu vou precisar de mais 15, 20. Uhum. Então você imagina, eu tenho 2 filhos meus e mais 40 que meu pai me deixou, Uhum. né? Então eu não consigo atender a particularidade de cada funcionário. E também não consigo entender porque é parente, eu tenho aquela obrigação, meu pai tem na cabeça de que é parente, ele tem a obrigação de cuidar dos parentes. Não, não é assim. Então, o Sim. meu intuito de cuidar de RH hoje é, tendo em vista que a empresa está crescendo, é explicar para eles que eu não sou, né, responsável por isso. Eu preciso aprender a contratação e a desvincular, a desmamar esses funcionários. Aos poucos eu tenho aplicado muita coisa, mas mesmo assim não é fácil. O seu desafio, né, você compartilhando comigo, eu lembrei bastante de um momento. Eu atuei na consultoria para um dono de hospital por bastante tempo. E ele falou para mim, minha filha, ele já era um senhor de idade, falou: se eu puder te dar uma dica só, um conselho, né, que seja para sua vida, não contrate quem você não pode demitir. Né? E aí ele falava sobre isso. No início, ele foi o que prosperou ali na família, então gerou-se uma expectativa de que ele era responsável pelos demais que não conseguiram prosperar. Né? Então ele começou É o a que meu pai tem contratar na cabeça. gerentes de vários níveis, né? E aí depois, quando ele precisava demitir, ou quando chegava ali algum momento que a pessoa não estava performando, que precisava trocar, por uma questão do negócio, né? Essas pessoas não entendiam isso, então ele ficava sendo, né, a pessoa má, a pessoa que deu as costas, né? Então ele sofreu muito e alguns ele nem demitia, ele ia assim, segurando como se fosse quase como um funcionário fantasma, a gente não pode falar isso, porque a pessoa até ia, né? Mas é aquela pessoa, assim, como se fosse carta branca, sabe? Quando a gente vai brincar, assim, né? Quando é criança, a gente põe aqueles que, no pique-pegue, que não sabe correr, né? Ou que não joga. A gente põe como carta branca, alguma coisa assim, que tá ali só para fazer volume, mas que não entra no jogo, né? Literalmente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, ao longo do curso do RH do Zero, vai ter algumas coisas lá que vão te ajudar, tá? Como manuais, regras, né? Você criar a cultura da sua empresa, criar uma cultura de performance também. E aqui a gente vai falar um pouquinho dessa questão de avaliar as pessoas pelas competências, né?
Então, pela parte técnica, mas também muito pela parte comportamental, tá? Então, isso vai te ajudar aí a abrir a mente do que você pode fazer com esse legado que seu pai te deixou. Perfeito. Tá bom? Mais alguém quer compartilhar? Senão a gente vai seguir. Então, vamos lá. Bom, se vocês estiverem escrevendo, tá? Dê preferência pelo microfone, porque quando a tela tá inteira assim, eu não consigo ler o que vocês estão falando, tá? Então, o que são as dores comuns, né? Principalmente de pequenas e médias empresas, né? A primeira delas é falta de clareza sobre o perfil ideal do candidato. Eu tenho aqui na consultoria um modelo de requisição de vaga, né? E aí, nessa requisição, eu ajudo os meus clientes a ter essa clareza, porque a maioria vem sem essa clareza, a não ser empresas mais estruturadas, maiores, né? Que já têm uma certa experiência com essa questão de recrutamento e seleção. Então, ele já tem um perfil ali mapeado, né? Então, ele já sabe o que eles querem nesse candidato, o que esse candidato precisa saber fazer e tal. E aqui entra aquela questão do chá, né? Conhecimento, habilidades, atitudes. Então, conhecimento é o que eu preciso saber. A habilidade, né? É o como fazer, então é a aplicação daquele conhecimento, né? E a atitude é o querer fazer, que é a parte comportamental da coisa, né? Então, eu posso conhecer, eu posso saber colocar aquilo na prática, mas se eu não quiser, é muito mais difícil de alguém me induzir ou me estimular, né, a fazer aquilo. Tá? E aí, mais recentemente, eles incluíram nesse chá, né, que era das competências ali, conhecimento, habilidades e atitudes, o R ou o E, né, que significa entrega ou resultado. Então, de nada adianta eu ter esse arcabouço se eu não vou transformar aquilo num resultado prático para a empresa, tá? Então, uma das principais dores é falta de clareza, né? Quem eu devo contratar? Né? Como essa pessoa, o que ela tem que saber, o que ela tem que ter, o que eu tenho que olhar nesses candidatos para ter uma certeza maior de que eu não estou contratando a pessoa errada, né? Isso também é uma dor que é um alto turnover, né? Principalmente gerado por contratações erradas, tá? Quando eu falo contratações erradas, né? De vários sentidos. Às vezes eu coloquei uma pessoa certa no lugar errado, às vezes eu coloquei, né, uma pessoa errada num lugar que talvez ela não conseguiria assumir, então às vezes é uma indicação, né? Em empresa menor tem muita indicação, e que é uma boa fonte de recrutamento, sem dúvida. Só que eu preciso avaliar aquela pessoa que vem. Não é porque a Tamires me indicou que eu tenho que fechar o olho e falar, pode entrar, né? Então, da mesma forma que o processo seletivo normal, a pessoa tem que passar por avaliações, algumas coisas que nós vamos conversar sobre isso também, tá? Dificuldade para divulgar vagas, né? Onde eu divulgo, como eu divulgo, onde eu faço, né, para atrair maior número de talentos, né? Ou seja, pessoas interessadas e que tenham, de fato, os pré-requisitos daquelas vagas que eu preciso contratar, né? E muito tempo perdido com processos ineficientes, tá? Aqui eu queria destacar para vocês uma frase que eu acho que ela se aplica muito aqui para o nosso assunto de hoje, que é: demore para contratar e seja rápido para demitir. Quando a gente fala demore para contratar, é que a gente precisa fazer um processo seletivo bem feito. Não estou falando necessariamente de tempo, né, de prazos, mas eu estou falando em se dedicar, realmente fazer algo com atenção, né, com dedicação, para que você tenha melhores resultados lá na frente. E essa questão de demitir rápido é quando eu percebo que aquela pessoa não está se desenvolvendo, mesmo com feedbacks, com tentativas de desenvolvimento, né, com treinamentos, eu não posso ficar com aquela empresa muito tempo, aquela pessoa muito tempo na minha empresa, né, que isso vai gerar prejuízos com certeza, né, tangíveis e intangíveis também, tá? E como resolver essas dores, então, né? Então, agora eu falei da dor, agora eu tenho que vir com remédio para vocês, né? Então, o principal remédio aqui é saber exatamente o que você está buscando, né? Então, às vezes as pessoas me ligam, eu tenho um cliente que ele é super engraçado, e às vezes ele me liga e fala assim, Tamires, eu quero marketing. Aí você fala, tá, mas o que você quer nesse marketing? Ah, um marketing. Mas qual o nível de cargo? Não, alguém que saiba fazer tudo, né? Aí você fala, mas o que é tudo? Então, aí, com a conversa e tal, a gente vai extraindo dele, aí a gente consegue entender
se ele quer um assistente, um analista, um coordenador, enfim, qual é o nível daquele cargo, para a gente definir o salário, né, e definir ali as atividades e quais entregas que ele espera que essa pessoa faça. Então, essa, né, é o nosso principal ponto aqui para vocês hoje, né? Anotem isso, saber exatamente o que eu estou buscando. Então, abrir uma vaga, né? Esse exemplo aí da agência de viagens, eu abri uma vaga. O que essa pessoa tem que fazer? Esse é o primeiro ponto. Quais são as atividades, quais são as entregas que eu espero daquela pessoa? A partir disso, a gente vai entender o que ela tem que conhecer. Então, será que ela precisa conhecer de Excel? Será que ela precisa ter, né, conhecimento em outra língua? Será que essa pessoa precisa saber sobre matemática, né? Algum tipo de conhecimento matemático, por exemplo, em viagens, às vezes vocês usam milhas, e aí milha tem cotação, que é uma conta simples, né? Mas dependendo do grau de dificuldade que a pessoa tem para fazer essa operação, pode gerar confusão, bagunça, né? Até precificação errada ali do produto. Então, eu preciso saber primeiro o que eu estou buscando, tá? Então, quais são as atividades e as responsabilidades essenciais daquele cargo, daquela função, daquela pessoa, tá? E isso, gente, a gente vai falar, né, mais detalhado no próprio curso, tem isso para vocês, mas às vezes vocês fazem um rascunho mesmo, abre um Excel, cria uma tabela e coloca todos os cargos de vocês na primeira coluna. Na segunda coluna, vocês vão colocando as atividades que vocês precisam que essas pessoas desenvolvam, né? Então, às vezes, se eu não sei o que cada um tem que fazer, lista tudo que na empresa vocês fazem hoje. E depois vai dividindo, né? Quem poderia fazer isso por proximidade das tarefas. Então, por exemplo, uma pessoa que está ali fazendo uma atividade mais administrativa, às vezes ela pode ter uma atividade financeira junto, né? Então, às vezes, dependendo da função, ela pode ter uma atividade de arquivo, ela pode ter uma atividade até de rede social, de postar alguma coisa, de criar um anúncio, mas eu preciso ir englobando, né, isso tudo dentro de uma planilha, né, fazendo vamos falar assim, como se fosse um dicionário, né, das suas funções aí dentro, tá? Segundo, né, uma vez que eu tenho as atividades e as responsabilidades, eu vou para o segundo passo, que são os pré-requisitos. O que eu preciso, então, que as pessoas, que os candidatos que vão participar ali da seletiva para aquela vaga, o que eles precisam ter com eles? Aí eu separo no essencial, então, sem isso, eu não posso contratar. E o que é o desejável? Por exemplo, nossa, seria um sonho que ela tivesse conhecimento nisso, nisso, nisso. Seria um sonho se ela já tivesse trabalhado com o sistema que eu trabalho, né? Então, não é uma coisa que vai impedir a pessoa de entrar naquela vaga, mas se ela já vier com aquele conhecimento, ela vai me ajudar a ganhar, às vezes, ou qualidade, ou agilidade, rapidez numa entrega, tá? Então, a gente precisa começar a olhar com esses olhos, né? O que é o terceiro ponto? Isso é como se fosse uma escadinha, tá, gente? Então, eu faço ali o primeiro, aí do primeiro eu consigo extrair o segundo, do segundo eu consigo extrair o terceiro, que seriam as competências e as habilidades. Então, o que é isso? É pensamento crítico, é comunicação, é trabalho sob pressão, às vezes vai ser alguma coisa de relacionamento com o cliente, né? Então, ali, cada cargo, a gente vai extrair algumas competências, tá? Pode ser uma lista pequena de 5 competências, por exemplo, que vão ser ali as essenciais, né? Porque acabam que outras competências estão ligadas ali no dia a dia, né? Então, mesmo quando eu falo, por exemplo, criatividade, às vezes a criatividade, ela está ligada só com a criatividade pura, mas às vezes ela está ligada com pressão, ela está ligada com agilidade, com flexibilidade de trocar demandas, né? Enfim, então, dentro de uma competência-chave, às vezes eu derivo outras competências, tá? E aí, uma vez que eu sei quem eu estou procurando, agora eu parto para onde procurar, né? Então, por exemplo, um dos pontos, né, que eu comentei aqui mais cedo, é rede de contato. Então, ó, tô com uma vaga, tô precisando de uma pessoa. A gente divulga ali para as pessoas mais próximas a nós, né? Às vezes a pessoa ou conhece alguém, ou ela tem meios para me ajudar a divulgar aquela posição, aquela vaga que eu estou em aberto na minha empresa, tá?
Indicação de colaboradores, isso super funciona também. Por quê? O colaborador, ele já conhece sua cultura, ele já sabe como é que funciona a empresa. Então, por exemplo, é uma empresa que trabalha até tarde todos os dias. Ele já vai contar isso para aquela indicação. Ó, você tem certeza que eu indico seu currículo? Porque lá trabalha para caramba, né? Então, você vai entrar e às vezes não vai ter hora para sair. Então, quem vem de indicação de colaborador, teoricamente, tem uma chance maior, tá? De dar certo ali dentro do seu negócio. Quando eu falo teoricamente, é porque às vezes acontece, né, de estar indicando uma pessoa por um interesse pessoal. Por exemplo, é um parente mala que eu tenho pra caramba, mas ele está passando necessidade, ou me pediu e tal, eu trouxe o currículo. Mas no fundo, se perguntar se eu indicaria, se eu colocaria minha mão no fogo por ele, às vezes eu vou te dizer que não, tá? Então, toda indicação que vier de rede de contato, ou seja, pessoas externas à empresa, às vezes podem ser parceiros do negócio, né? Pode ser cliente, pode ser fornecedor, tá? Ou de indicação dos próprios colaboradores, não exclui a necessidade de passar por um processo seletivo, tá? Muitas pessoas hoje não indicam porque elas ficam com esse medo. Eu indico, vai que você contrata e vai que dá errado, né? Então, tem essa responsabilidade de quem está assumindo a contratação, o processo seletivo, de fazer a sua avaliação, tá? Então, a gente não pode pegar e acreditar que aquela pessoa é o supra-sumo e já trazer para dentro do negócio. Eu tenho que avaliar conforme os meus critérios, né? Grupos de WhatsApp, hoje funciona super bem, grupos de WhatsApp, aí cada cidade, cada região, tem às vezes grupos específicos de emprego, mas às vezes tem grupos de compra e venda, às vezes tem grupos gerais dentro da cidade, e que funciona quando a gente publica uma vaga, tá? Então, eu estou dentro de alguns grupos, né, de cidades diferentes, inclusive aí no Mato Grosso, eu faço parte de um grupo de Nova Mutum, de um grupo de Tangará da Serra e tal. E aí são grupos que não são de trabalho, são grupos de divulgação. Então, eu estou vendendo um guarda-roupa porque eu comprei um novo. Eu posso colocar isso lá. Só que tem muitas pessoas da cidade naquele grupo. Então, a notícia que tem uma empresa contratando, ela corre. Então, às vezes, eu estou dentro daquele grupo, não estou procurando emprego, mas eu vejo lá um emprego e eu lembro de um primo, de um amigo, de alguém que possa estar precisando e eu encaminho aquela mensagem. Então, ele acaba sendo uma fonte ali muito boa para que vocês cheguem no maior número de pessoas, tá? Até agora tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Na verdade, Pode eu fazer. teria uma pergunta, que é a seguinte, por exemplo, e até trocar uma ideia com vocês. Hoje eu estou num dilema que é o seguinte: a nossa empresa está fazendo 4 anos de mercado. O nome da empresa hoje é forte e consolidado. Mas quando eu vejo o meu RH, a empresa é frágil. É como se a competência das pessoas não está no patamar que o nome da empresa alcançou. Por quê? Porque eu tive 2 outras ex-colaboradoras muito boas, mas que eu contratei elas jovens e naturalmente elas terminaram faculdade e ingressaram na área que elas se formaram. Então, por exemplo, hoje eu diria que tem eu e mais uma outra colaboradora que sabe fazer todos os processos. Aí tem uma outra pessoa que está aprendendo. Então, o dilema que eu estou atualmente é: eu contrato um profissional para trabalhar home office, seja lá em qual parte do estado ou do país, ou se eu vou começar do zero. Só que se eu for começar do zero, treinar essa pessoa vai aprender, digamos, todas as funções, só daqui 2 ou 3 anos que ela vai Mas estar... quando você fala de contratar home office, você fala para ter um custo menor e a pessoa não está dedicada 100%, ou você fala por encontrar pessoas que tenham uma competência ali já por desenvolvida, encontrar né? Um profissional pessoas. mais pronto, vamos falar assim. Isso, para você entender o que é a minha realidade, hoje eu moro em Goiatuba, que é uma cidade de 40 mil habitantes, Sim. entendeu? Então tem só 2 agências de viagens, e essas agências de viagens são os próprios donos que trabalham nessas agências. Então, E se na eu... cidade não tem RHs, vamos falar assim, pronto. Não tem, você não tem nenhum agente de viagem para contratar. Tanto é que semana que vem eu vou estar entrando em contato com uma pessoa de Uberlândia para ela poder fazer uns freelancers para mim, porque eu estou pensando em abrir a minha empresa também em Uberlândia, porque lá tem mercado, entendeu? Lá eu tenho profissionais. Então E hoje eu tá estou nesse próximo, dilema. né? E isso, entende? Então o dilema que eu queria compartilhar com vocês é justamente esse, sabe? Ter que quebrar esse paradigma de ter uma pessoa fisicamente ao meu lado
e ter que buscar alguém que no mercado esteja competente no nível, porque do contrário a minha empresa só vai evoluir daqui 2 ou 3 anos, entende? Uhum. Ou uma outra solução seria você trazer não uma pessoa fixa, porque hoje você tem 4 funcionários, né? Então, não é um volume ali para você ter uma estrutura, talvez ter um RH, né, uma pessoa específica só para fazer coisas de RH. Então, talvez você tenha uma pessoa administrativa que faça uma interface ali com contabilidade, te apoie em alguns processos e tenha no dia a dia outras funções. E você pode ter consultorias te apoiando em demandas específicas, então, de treinamento, de contratação, que daí você aproveita a expertise dessas consultorias, de pessoas que já estão mais prontas, para te apoiar nos seus processos internos e te preparar para o momento que talvez você realmente precise ter uma pessoa sua exclusiva para as funções de RH, vamos falar assim, né? Não, a minha questão ainda é mais primária, sabe? Eu preciso de um agente de viagem, entende? Então, por exemplo, não seria especificamente um profissional do RH, porque eu Então acho quando que você ainda... fala de contratar híbrido, home office, seria uma pessoa de viagens específica, né? Isso, seria um agente de viagens, entendeu? Porque, por exemplo, Sim. se eu for pegar uma pessoa hoje e treiná-la E do hoje é zero, perfeitamente possível, né? Porque tudo você faz online de viagem hoje, né? hoje 95% das nossas vendas são online. Só que é tão interessante é que quando a gente abriu a loja física, aumentou mais de 80% o nosso faturamento sem a pessoa vir na agência. Ela precisava acreditar que aquela agência existia. Mas é entendeu? justamente por isso, porque nesse mercado tem muito golpe, né? Então, quando você tem uma sede ali, quando eu sei que qualquer coisa eu posso ir lá e brigar com você, né? Que eu posso acionar ali, acaba sendo uma falsa sensação de segurança, porque você pode ter Sim, uma mega estrutura e também dar calote nas pessoas, né? Aplicar golpe. sim. Mas a gente fica com uma sensação de que é mais seguro do que alguém que eu nunca vi na minha frente, né? Então, eu acredito que realmente tem aumentado por essa questão, né? A gente ainda precisa ver para crer, né? Então, se eu vejo que você está ali, tem uma estrutura, eu acredito mais no seu negócio, né? Isso. Então, vamos lá. Sindicatos, né, gente? Eu faço muita parceria com sindicato por 2 motivos, né? Então, quem não pode contra ele, a gente junta ele, né? Então, quando é um inimigo, que teoricamente muitas empresas enxergam o sindicato dessa forma, quando você se aproxima deles, né, começa a gerar um relacionamento, isso pode ser benéfico também para a empresa, para o negócio, né, de maneira geral. Mas os sindicatos têm bancos de currículos, né, principalmente pessoas que trabalham com vagas muito específicas, né? Então, os sindicatos podem ajudar com essa divulgação de vagas e com direcionamento de candidatos, porque eles sabem, ó, fulano passou aqui semana passada para homologar uma rescisão, então eu sei que ele estava disponível até então, né? Então eles conseguem fazer essa costura e essa conexão, principalmente de profissionais mais especialistas, mais específicos dentro de alguma função ou realidade, tá? Aqui era para ser associação de moradores, né? Ficou associação de morados, depois eu corrijo. Mas que também tem esse aspecto, né, de ter uma proximidade maior com o público daquela região. Então, quando a gente tem ali um foco em regiões específicas onde contratar, se a gente conseguir uma associação ou um líder de bairro, né, às vezes um líder comunitário de maneira geral, a gente consegue que ele divulgue para as pessoas que estão ali próximo a ele e que essa divulgação tenha também um caráter, uma importância, né, maior junto com as pessoas que vão receber essa divulgação, tá? Porque eles acreditam, né, confiam nas pessoas. Da mesma maneira, a gente tem igrejas, né? Quando eu falo igreja, é igreja católica, evangélica, enfim, instituições religiosas. Por quê, né? Eu falo sempre das instituições religiosas. Porque nós temos, né, um hábito muito comum de ver as pessoas, quando estão em necessidade, buscando esses lugares, inclusive necessidades financeiras, né? Só que geralmente eles vão buscar pedindo coisas, né? Então, ó, você poderia doar roupa, doar comida, fazer alguma coisa dentro dessa linha, né? E aí a gente incentiva as pessoas dessas instituições, né? Então, padres, pastores, né? As pessoas que estão ali na linha de frente, a oferecerem a essas pessoas o trabalho, né? Então, dentro daquela linha de não dar o peixe, mas de ensinar a pescar, né?
Então, a gente faz muita, eu particularmente faço muita parceria, principalmente em interiores, com igrejas, e funciona muito bem, tá? Uma época eu era coordenadora de RH do Burger King, e aí nós estávamos em 7 estados, e no Paraná, especificamente, a gente tinha um desafio muito grande de contratar pessoas, porque o Paraná, ele tem, principalmente Curitiba, né, na região ali mais metropolitana, as lojas do Burger King ficavam em bairros mais elitizados, né? E as pessoas que trabalhavam no Burger King, que tinham uma idade média ali de 16 a 21 anos, elas moravam nas periferias. Só que as periferias de Curitiba, elas são periferias quase que outra cidade. E são bairros que funcionam como se fossem bairros autônomos mesmo, né? Então, as pessoas têm dificuldade de sair de lá para trabalhar, para estudar, para fazer suas compras. Então, eles são mais bairristas nesse sentido. Então, eu descobri que esses bairros, além de ter associação de moradores, eles tinham, por exemplo, rádio do bairro. Então, eu consegui o apoio ali, a abertura, para entrar ao vivo nos programas que eles viam que tinha maior volume ali de pessoas, maior audiência, né? Então, eu fiz isso muito lá, tanto com rádios, que eram rádios de bairros, quanto igrejas. Então, as igrejas geralmente abriam um espaço para eu falar antes ou depois do culto, das oportunidades que nós tínhamos de trabalho, né? E falar um pouco dessa questão da importância do trabalho na vida das pessoas, enfim, né? Ajudar esses meninos, esses jovens, na época, que era o meu público, a ter uma perspectiva de vida melhor, tá? Redes sociais, né? Então, hoje em dia é um canal muito bom. Quando eu falo de redes sociais, eu não falo só na sua empresa, porque às vezes você olha lá, a pessoa quase não tem seguidor. Então, talvez aquela vaga não vai chegar num público maior, né? Nesses casos, a gente indica fazer até um patrocinado simples. O Instagram, ele começa a patrocinar, se eu não me engano, a partir de R$7 do dia, tá? E aí você pode fazer publicação de 7 dias, enfim, você, né, faz ali, turbina o seu anúncio por um tempo, e isso pode te trazer também retorno para as vagas, tá? Mas existem Instagrams, às vezes, de profissionais da área e que fazem esse trabalho de divulgar ali stories de vagas. Existem Instagrams que também, contas de Instagram, né? Estão ligadas a fazer esse trabalho de divulgação, por exemplo, universidades, né? Enfim, alguns perfis ali que vocês podem buscar de acordo com o seu negócio, com o seu nicho, e que pode te ajudar a gerar ali público para suas vagas, tá? Para suas oportunidades. Plataformas de buscas gratuitas, né? Nós temos uma plataforma que é super conhecida, que é a Cato, que hoje ela está dentro, né, da empresa que chama Pandapé, que é da InfoJobs ali, então é um grupo que hoje se tornou um grupo muito grande, mas que é uma ferramenta paga. Ela é paga para as empresas, não para os candidatos. Então, eu estou querendo buscar emprego, eu vou lá e coloco meu currículo de graça. Mas as pessoas que estão buscando, contratando, elas pagam para ter acesso a esse banco de currículo. Mas existem bancos de currículos gratuitos, né? Um exemplo disso é o empregos.com, que está aí na tela de vocês. Você entra lá, faz um cadastro simples, tá? E aí você tem esse outro aí também, que é o Indeed, tá? Nele, o que a gente consegue, né? A gente consegue ter acesso a pessoas que já têm currículo. Então, eu posso cadastrar uma vaga gratuitamente, por exemplo, e as pessoas irem se candidatando na minha vaga, ou eu posso fazer buscas de currículo, por exemplo, um agente de viagens, né? Então, eu vou lá e pesquiso pessoas que já têm experiência com isso. Aí ele vai me trazer alguns candidatos com os dados, né? E-mail, telefone e tal, dados de contato, e eu vou fazer o meu contato, entender como essa pessoa está, para daí a gente ver se faz sentido chamá-la para o processo seletivo ou não, tá? Então, essas são algumas dicas para vocês aqui de onde buscar, tá? Onde procurar. E aí, para saber onde procurar, eu tenho que saber como eu vou fazer isso, né? Então, como procurar, né? Então, a chave é a gente divulgar uma descrição ali de vaga clara, né? Então, o que é isso? Que destaque o horário de trabalho, que tenha local, né?
Então, às vezes, eu não coloco o local. Aí, essa vaga corre, que um manda para o outro, que manda para o outro. Quando vai ver que eu vou me interessar, a vaga é, por exemplo, para Goiatuba, eu sou aqui de Goiânia e não tenho interesse de mudar. E aí, às vezes, eu perdi meu tempo, a pessoa fica olhando meu currículo, para alguma coisa que não vai fazer sentido. Então, sempre tem que ter horário de trabalho ou carga horária, o local, né, onde essa pessoa vai atuar, onde a empresa fica, tá? Quais são os benefícios que vocês estão oferecendo. Quanto mais claros e específicos vocês forem, mais pessoas direcionadas vocês vão atrair para suas vagas, tá? E colocar quais são os diferenciais de trabalhar na sua empresa. Por exemplo, né? Esse cliente meu que fica aqui em Morrinhos, Goiás, o diferencial dele é que, apesar deles serem produção, né? Eles não trabalham sábado e domingo. Então, a carga horária é de segunda a sexta-feira. Enquanto todas as outras empresas da região, que também trabalham com atividade industrial, eles trabalham com a escala 5x1, ou seja, com folga rotativa, né? Então, esse é um grande diferencial da empresa e a gente tem que colocar isso nas nossas vagas, tá? Então, esse é um ponto, tá? E aí, como que eu faço isso, família? Eu coloco em texto, eu coloco em imagem, né? Eu sempre divulgo nos dois, tá? Porque a gente tem que entender que tem pessoas com perfis diferentes. Então, às vezes eu estou procurando emprego, eu entro no grupo de emprego que eu estou participando lá no WhatsApp, e eu vou e busco assim, RH. Aí vai aparecendo para mim vagas de RH. Só que essa busca só funciona no texto, né? Se tiver imagem, eu às vezes tenho uma oportunidade perfeita que está em imagem, eu não busquei ela como imagem, eu não vejo. Da mesma forma que tem pessoas do contrário, que vão lá nas mídias e vão rolando as mídias para ver o que são as imagens, né? Que o pessoal está mandando sobre as vagas. Então, às vezes, ela não vai ler texto. Se eu divulgo das duas formas, eu pego públicos diferentes, tá? Então, para divulgar, vocês podem divulgar, fazer o anúncio de vocês dentro ali do PowerPoint, por exemplo, que é uma ferramenta mais simples de mexer, dentro do Canva, que também é uma ferramenta simples de mexer, e às vezes, para quem tem habilidade, dentro do próprio Instagram, né? Então, você pode abrir ali como se você fosse criar um story, e aí você pode ir colocando as informações da vaga, pegando imagens, algumas coisas, fazendo uma montagem. Aí, no lugar de publicar, se você não quiser publicar, você salva, né? Baixa aquilo que você fez, aquela arte que você criou, e divulga nos grupos normalmente, tá? Então, hoje tem várias formas de fazer isso de maneira rápida e clara. ChatGPT, ele também te ajuda com isso, tá? Nossa, eu preciso contratar aqui um agente de viagem. Se eu for criar, pensar nas atividades, às vezes eu vou demorar, então eu vou colocar lá dentro do ChatGPT, né? O que um agente de viagens que trabalha numa empresa de porte X, que é especializado em viagem internacional, ou viagem nacional, ou viagens para a praia, por exemplo, ele precisa saber fazer, né, quais são as atividades, geralmente, que tem dentro do rol ali, que aquela pessoa, que aquela vaga tem que executar. E eu pego isso pronto, obviamente que eu edito, entendo o que cabe na minha realidade, o que não cabe, edito ali, né, faço o meu texto com a minha cara, que tem a ver com o meu negócio, com a minha empresa, e eu fico ali com uma descrição clara para a gente conseguir divulgar também dentro dos grupos, tá? Alguma dúvida sobre isso? Não, tranquilo. Então, tá bom, vamos seguindo. O que perguntar, né? Agora vai ser o ponto-chave aqui da nossa mentoria, tá? Entrevista, aqui tem alguém com dificuldade na entrevista, que fala, nossa, eu vou para a entrevista, eu nunca sei o que eu pergunto, eu acabo só perguntando ou confirmando as coisas que já tem no currículo da pessoa, fico com aquela sensação que eu poderia ter perguntado, explorado mais o candidato quando a entrevista acaba. Alguém tem esse sentimento, essa sensação de que precisa melhorar na entrevista? Ninguém? Então, vamos seguindo aqui, tá? Uma boa entrevista, ela precisa ser objetiva e ela tem que ser estruturada, tá? Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso, primeiro, preparar o meu roteiro de perguntas. Então, o que eu preciso investigar com as pessoas para saber se elas vão dar certo nesse cargo, nessa vaga que eu tenho na minha empresa, tá? Esse é um ponto. Segundo, né, que não está escrito aqui, mas que é muito importante, eu preciso ler o currículo daquele candidato, eu preciso estudar o currículo dele,
Se for o caso, fazer minhas colinhas, minhas anotações de quais são os pontos de dúvida, né? Eu li o currículo, mas eu não entendi. Ele trabalhou em 2 empresas ao mesmo tempo, né? Ou então, nossa, ele fez uma atividade aqui totalmente diferente do que ele fez na sua outra empresa. Então, fiquei curioso com isso, eu quero perguntar, quero entender, quero, né? Então, eu preciso fazer essas 2 coisas, tá? Um roteiro de perguntas que esteja relacionado à vaga, propriamente dito, e um que esteja relacionado ao currículo, né? Que aí é particular do contexto que ele vai te apresentar, tá? E aí a gente utilizar perguntas situacionais e perguntas comportamentais, tá? Então, as situacionais, elas estão no futuro, né? Como você agiria se? Como você resolveria tal problema? Então, coloca uma situação e a pessoa vai me dizer, com base no repertório que ela tem, técnico, né, ou comportamental, qual é o caminho melhor ali dentro da visão dela. E aí a gente vai falar sobre as comportamentais, tá? E aí eu vou ensinar vocês um pouquinho sobre as perguntas comportamentais, que eu acho que é a chave de fazer um processo seletivo mais elaborado e com maior qualidade, tá? E aí a gente vem, né, observando comunicação desse candidato, a postura, a compatibilidade com a cultura da empresa, que é o que a gente chama ali de famoso fit cultural, né? De acordo com o dono, mas de acordo também com as pessoas que já estão dentro daquela equipe, se ela tem mais ou menos o mesmo estilo comportamental, tá? Preferências comportamentais. Então, tudo isso a gente deve avaliar, né? E, se possível, a gente formula testes práticos para entender as habilidades técnicas. Então, o que é isso? Estou contratando um analista de RH, né? Seja para minha empresa ou para um cliente e tal. E ele precisa entender sobre recrutamento e seleção de grande volume. Esse é um dos principais pré-requisitos. Então, eu vou perguntar para essa pessoa, né, qual foi o projeto, qual foi ali a situação que ele trabalhou com maior volume de vagas num prazo reduzido. Aí ele vai me falar, né? E aí eu vou pedir para ele desenhar um projeto. Olha, a gente tem uma situação X, né? Então, eu tenho uma abertura de turno que vai acontecer dentro de 30 dias e eu vou precisar de 45 pessoas novas para trabalhar nesse turno. E aí, quais são as suas estratégias de divulgação, né, de busca e de triagem desses currículos e até de estratégias de seleção para que a gente, por exemplo, atinja esse resultado, que é esse prazo e esse volume de contratação, tá? Então, eu consigo, pela resposta da pessoa, entender se ela é mais crua, se ela tem mais experiência naquilo, tá? Pelas estratégias, metodologias, o que ela vai usando ali no relato dela, tá? Na fala dela. Então, é muito importante a gente ter testes práticos. E o que eu indico? Escreve isso, anota, registra, põe numa pastinha do seu computador. Então, estou fazendo uma vaga X, né? Esse teste é para a vaga Y. Então, você vai criando a sua pasta ali, o seu repertório, né? As suas ferramentas de seleção conforme o seu negócio, tá? E aí, a gente entra, né, nos segredos dos recrutadores. Quais são os segredos mesmo dos recrutadores, tá? Que é a entrevista por competência, ou a metodologia por competência. A gente fala aqui de entrevista, porque o nosso tema é recrutamento e seleção, mas a metodologia por competência, ela permeia ali vários aspectos da gestão de pessoas, tá? Então, o que é isso, né, em primeira mão? O que é uma entrevista por competência e o que ela difere de uma entrevista tradicional, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Parece que tem um microfone aberto aí. Não? Então, tá. Entrevista tradicional, né? Versus a entrevista por competência. Geralmente, na entrevista tradicional, a gente faz perguntas desse tipo, né? Então, eu estou ali entrevistando, eu olho o seu currículo, estou de frente com você e eu te pergunto, você trabalha bem em equipe? A pessoa vai responder o que vocês acham, né? Eu quero aquela vaga. Eu vou falar que não. Vou falar, ó, você está perguntando, é porque é uma coisa importante para aquela vaga. Eu vou falar que sim, né? E aí, quem ouve a pergunta também, quem faz a pergunta e ouve essa resposta, às vezes fica sem caminhos, né? Então, por exemplo, te pergunto, você trabalha bem em equipe? Você fala, trabalho sim, não tem dificuldade nenhuma, não. E aí eu penso, tá, o que mais que eu posso perguntar sobre isso? Ela já me cortou, né? Já falou que sim, então eu não tenho mais o que perguntar sobre aquilo, né?
Então, às vezes, eu vou fazer uma entrevista ali de 5 minutos com a pessoa e vou dispensar ela. E eu não fico com aquela segurança de que eu entrevistei ou que eu extraí informações suficientes daquele candidato. Quando a gente vem para a entrevista por competências, já muda o contexto. Por quê? A minha forma de perguntar é diferente, tá? Então, aqui nós já sabemos que eu quero investigar trabalho em equipe, né? Só que eu vou perguntar de maneira diferente. Então, no lugar de eu perguntar se você trabalha bem ou mal com isso, eu vou te perguntar o seguinte, vou te dizer, né? Me conte uma situação ou um momento em que você precisou trabalhar em equipe para resolver um problema, né? Aí a pessoa vai me contar lá a história dela. E aí eu vou querer saber, não só para ela me contar isso, mas o que aconteceu, como você se sentiu, né? Qual foi seu papel dentro dessa situação ali, dessa resolução do problema. Então, com isso, eu vou entendendo muito melhor e eu vou tendo ganchos para eu ir perguntando coisas para aquela pessoa de maneira inteligente. O que eu falo de maneira inteligente? Que são perguntas formuladas e formatadas para extrair respostas que vão me ajudar a tomar uma decisão, tá? Então, esse é o principal ponto ali de diferença entre a entrevista tradicional, tá? E a entrevista por competências. Então, de maneira geral, seria isso, tá? Alguma dúvida? Alguém já tinha ouvido falar na metodologia por competências ou já chegou nessa aula dentro do curso? Essa parte de competência, não, achei interessante, né? Porque é uma outra forma de pensar o processo. Sim. E assim, é um jeito muito simples, só que vai requerer o quê? Prática de vocês, tá? Então, às vezes vai ter que ter cola e não tem problema se levar anotações, levar um roteiro, levar uma cola. Isso não vai te desqualificar enquanto gestor ou enquanto contratante, alguma coisa assim, tá? Então, eu vou ensinar para vocês agora um modelo, tá? Para vocês estruturarem a sua entrevista por competências, que é o modelo que nós chamamos de STAR, tá? Só que aqui ele não tem nada a ver com estrela do inglês, né? O STAR, na verdade, são as iniciais do que você precisa fazer para que você conduza uma entrevista por competência bem feita. Então, você vai começar pedindo a situação, né? Então, me fale uma situação, um momento, um evento, algum acontecimento, enfim, né? A gente sempre começa assim, tá? Então, me conte, me fale, compartilhe, né? Um momento X. Então, eu quero saber o quê? O contexto que aquilo aconteceu, tá? Então, aí eu preciso ter a minha competência, por exemplo, gestão de tempo. Me conte um momento em que você precisou fazer várias coisas ao mesmo tempo, com um prazo muito curto ali entre essas coisas, e o que você fez? Me conta que situação foi essa, né? Como que você desenvolveu ali. E a pessoa às vezes vai virar para você e fala, eu não lembro de nenhuma, não. Aí você fala, olha, então, qual a situação que mais te desafiou? Tá? Por quê? Se a gente falar assim, me conte um momento feliz da sua vida. Se eu perguntar isso para vocês agora, várias coisas vão vir na cabeça de vocês, porque eu imagino que vocês tenham tido vários momentos felizes, né? E aí fica até difícil de responder, nossa, qual que eu vou falar para ela aqui? Né? Então, às vezes, o candidato ali também já passou por várias situações, por exemplo, ligadas a trabalho em equipe. Então, se eu simplesmente falar, me conte um momento, uma situação que você precisou trabalhar em equipe, ele vai ter tanta coisa que às vezes ele vai travar. Então, no lugar de ficar fácil, vai ficar difícil. Aí, qual é a nossa estratégia enquanto perguntador ali, né? Entrevistador, recrutador? É a gente virar para a pessoa e falar assim, qual a situação que mais te desafiou? Né? Então, qual o momento mais feliz da sua vida? Eu te garanto que a gente consegue fazer um funil quase que de imediato, né? Ó, todos esses aqui foram felizes, mas o mais feliz foi meu casamento, foi o nascimento do meu filho, o mais feliz foi quando a minha mãe saiu de uma internação longa, por exemplo, no hospital. Então, a gente tem esse mais na nossa cabeça, tá? Então, é sempre bom, na hora de formatar a sua pergunta, você colocar essas coisas, né? Ou o momento que mais te deixou feliz, ou o momento que te deixou mais desconfortável, ou o momento que te deixou menos seguro dentro da empresa que você trabalhou. Então, a gente sempre tem que usar, tá, os superlativos aí, né? O mais ou menos, tá bom? Então, lembrem disso na hora de fazer a pergunta.
Aí a gente vai para a tarefa, né? Então, qual era o desafio? O que você tinha que fazer? Qual era o ponto-chave ali daquele momento, daquele contexto, tá? E a gente parte, né, já terminando, indo para a ação. Diante disso, o que você fez? Qual foi seu papel? Né, como que você se comportou? Qual foi sua reação? Então, a gente faz perguntas para entender a ação da pessoa frente àquela situação, aquele contexto, aquela tarefa, tá? E aí, se a pessoa não falar naturalmente, a gente puxa o gancho para entender qual foi o resultado, o que aconteceu no final, né? Então, esse é o modelo, tá? Ficou mais claro para vocês como fazer isso? Lembra lá atrás que eu falei para vocês pegarem, né, a atividade que aquelas pessoas vão ter que fazer dentro daquele cargo, daquela função, extrair os pré-requisitos e depois as competências? É porque a partir dessas competências extraídas é que você vai formatar as suas perguntas, tá? Então, esse é o método que a gente mais utiliza quando o assunto é competências, tá? Então, é questionar as pessoas ali por uma situação do passado, tá? E às vezes você fala, Tamires, mas isso não é aplicável para todos os casos. Eu contrato muita gente sem experiência, eu contrato muito jovem aprendiz ou jovem mesmo, né? Como é que eu vou fazer uma pergunta dessa para ele, tá? Mas, por exemplo, usando o contexto do trabalho em equipe, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Todo mundo já trabalhou em equipe uma vez na vida. Pode ser na família, às vezes resolvendo uma situação festiva, às vezes, então, organizando o Natal em família, né? Ou então, resolvendo um problema que aconteceu em família. Ou então, dentro da escola, teve que fazer um trabalho em grupo. Então, não existe, tá? Nenhuma situação em que você não possa usar competências. Porém, em algumas situações, você vai ter que traduzir essas competências. Por exemplo, às vezes, se eu virar para uma pessoa muito simples e perguntar sobre trabalho em equipe, às vezes ele não vai entender o que eu estou querendo saber. Mas eu posso traduzir essa pergunta da seguinte forma: me conte um momento que você precisou trabalhar com o maior número de pessoas junto com você. Como que foi isso para você? Foi fácil? Foi difícil? Né? O que mais te chamou a atenção? O que mais te deixou desconfortável? Né? O que foi melhor nessa situação para você? Então, às vezes, eu vou ter que traduzir as competências para uma linguagem que aquele público vai entender melhor, tá? Mas todos os cargos, todos os níveis, todas as posições são passíveis de usar a entrevista ou o método de entrevista por competências, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui, mais um, né? Então, qual seria uma pergunta? Me conte sobre uma situação em que você precisou resolver um conflito com um colega de equipe. Quem pode ser o meu cobaia aqui e responder verdadeiramente essa pergunta aqui para mim? Sobre conflito com algum colega de equipe. Quem poderia responder aí? Está com a mão erguida, Robson, pode falar. Não, isso foi lá da pergunta que eu fiz lá atrás. Já tem mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Então vamos, é porque ela ficou aí ainda. Vamos a você, que a gente já conversou aqui, tá? Então, por exemplo, me conte uma situação que você precisou resolver um conflito com um colega de trabalho, ou se você não tiver uma situação de trabalho, um conflito com um amigo, um conflito com um familiar. Teve uma questão na nossa própria empresa, né? Que a gente teve uma situação em que uma colaboradora iniciou um processo de atendimento, teve que se ausentar e outra deu sequência. E aí a que deu sequência, efetivou a venda, mas aí a primeira que havia iniciado o processo queria a comissão dessa venda, né? Então, assim, foi ali que a gente teve que deixar muito claro as perspectivas da abordagem de cada cliente, né? Então, primeiro, qual que é, digamos assim, a historicidade desse cliente? Já era cliente dessa vendedora? Não era. Aí a gente teve que fazer um processo de mediação, entendeu? E aí a situação que a gente culminou foi, como já era cliente da que havia iniciado o atendimento, a gente dividiu o processo de comissionamento. Então, a cliente
veio por conta da primeira atendente, só que a primeira atendente teve um contratempo e não pôde dar sequência. Então, a gente fracionou o processo de comissionamento. Uhum. Aqui na sua resposta, Rob, você respondeu como, né, um gestor. Então, por exemplo, vamos supor que eu estivesse fazendo ali uma entrevista para algum cargo de liderança. A partir da sua resposta, o que eu consigo observar, né? Que você tem um senso de justiça forte, né? E isso te faz você, ali durante o processo de investigação, entender todos os lados, então, pegar evidências, né? Então, provavelmente, você é uma pessoa que vai mais para o lado racional, menos do emocional. Então, a gente consegue, pela resposta da pessoa, a gente consegue já começar a traçar um perfil sobre aquele candidato. Então, se o Robson fosse um candidato para uma vaga de liderança, a gente já conseguiria começar a entender esses pontos, né? Então, que ele valoriza essa parte de clima, né? Então, ele queria deixar ali o clima do ambiente de trabalho o mais ameno possível, então ele tentou dar uma solução que ficasse bom para todos, né? Então, que tivesse um ganha-ganha, né? Que todo mundo saísse ganhando pelo menos um pouco ali daquela situação. Então, quando a gente entrevista uma pessoa usando as competências, a gente tem que ter esse movimento de escutar o que o outro está falando para depois eu fazer a minha análise, né? Então, vamos supor que eu estivesse buscando um gestor que fosse mais coração, né? Que pegasse as dores, que fosse tal. Talvez o Robson não fosse o candidato, tá? Então, a gente precisa fazer as nossas avaliações, né? Começando pelas nossas entrevistas, certo? Deu para entender um pouco mais? Alguém tem alguma dúvida de como usar isso na prática? Estão muito caladinhos hoje, viu? A outra turma estava conversando pra caramba, trocando muito, né? Eu estou aqui, viu? Estou escutando, estou participando. Está escutando, está atenta. Trabalhando aqui, a gente está no atendimento, então eu não posso ficar respondendo, mas estou aqui. Tranquilo. Bom, então aqui, diante desse exemplo, né? A pessoa poderia contar a situação. Então, olha, no meu antigo trabalho, eu tive um desentendimento com um colega sobre divisão de tarefas, né? Então, nós precisávamos entregar um relatório juntos, mas a gente estava com dificuldade de alinhamento, a gente não estava conseguindo definir um formato de trabalho único para duas pessoas, né? Então, a minha ação foi conversar com ele diretamente para a gente esclarecer quais eram as responsabilidades, ajustar o cronograma e aí partir para a entrega. Então, no final, a gente conseguiu entregar o relatório no prazo e melhorar ainda de quebra a nossa comunicação pensando em projetos futuros, tá? Então, vocês percebem que a entrevista, ela fica muito mais rica, né? E pela fala da pessoa, você consegue já perceber quais são os valores, quais são os princípios, qual é a linha de pensamento que ela segue, tá? Então, a gente consegue ter muito mais subsídio para tomar uma decisão, tá? Qual vai ser o nosso desafio, então, pensando, né, de agora até o nosso próximo encontro, que, se eu não me engano, vai ser dia 13, né, de março, tá? Então, qual é o nosso desafio? Entender os pré-requisitos das suas vagas. Ah, Tamires, eu não estou com vaga nenhuma hoje na empresa. Então, pega os cargos que você tem, porque amanhã alguém pode virar para você e falar que está saindo, né, ou que não quer mais continuar, alguma coisa nessa linha, ou você perceber que precisa trocar alguém. Então, para não fazer isso de última hora, já desenhe agora quais são os pré-requisitos das suas vagas, tá? Então, quais são as minhas vagas, quais são as atividades que as pessoas têm que executar nessas vagas, e aí eu começo a extrair os pré-requisitos, tá bom? Depois que eu tenho os pré-requisitos, eu vou para as competências, né? Então, quais competências que precisam ser investigadas dentro daquele processo seletivo, tá? Sabendo disso tudo, eu começo a formular as minhas perguntas eficazes, né? As perguntas que vão realmente me ajudar a tomar decisões em relação aos meus candidatos, com base nesse modelo STAR que eu passei para vocês agora, tá? Então, essa vai ser a tarefinha de casa, né? Vocês conseguirem executar isso. E se alguém tiver alguma entrevista nesse meio tempo, já colocar em prática, tá? Levem as suas colinhas, tá bom? Mas já colocar em prática esse modelo de entrevista, que é o modelo STAR, tá? No material de vocês, dessa plataforma da Hotmart, eu coloquei uma lista
tá? Com várias perguntas por competência ligadas ali às competências. Então, por exemplo, competência de gestão de tempo. Então, aqui tem algumas perguntas que eu posso investigar a gestão de tempo. Trabalho em equipe, aqui tem outras perguntas que eu consigo investigar trabalho em equipe, tá? Então, eu dei sugestões de perguntas para vocês, mas essas perguntas precisam ser adaptadas para a realidade, para o contexto de cada um, tá? Fora isso, Tamires, eu quero mais acesso a perguntas. Onde que eu posso buscar, tá? Existem materiais que a gente pode comprar, são específicos de perguntas por competências, tá? Inclusive, tem uma autora que chama Maria Odete Rabaglio, que ela é uma dos principais nomes de competências no Brasil. Eu estou olhando aqui para cima para ver se eu estou com algum livro dela fácil aqui, tá? Deixa eu ver. Tem um aqui. Ó, tem um dela que chama Jogos de Seleção, tá? Então, aqui, ele é um livro totalmente prático, onde ela vai trazendo, né? O que você quer avaliar, por exemplo, eu quero avaliar criatividade, né? Então, aqui tem um jogo, uma dinâmica que me ajuda a fazer isso com processo seletivo coletivo, por exemplo. Então, eu consigo avaliar como que é a capacidade da pessoa de criatividade, né? E outras coisas, tá? Então, ela tem aqui uma lista, né, mesmo de competências, e ela traz quais são os materiais que eu preciso, né, para aquela dinâmica, quais são os jogos que eu uso, por exemplo, para quebrar gelo, para observar comportamento, né, enfim. Então, ela tem uma série de coisas aqui, ele é um livro bem prático, e ela tem vários livros, tá? É uma das principais autoras, realmente, dentro dessa linha. Mas existem outros autores também, tá? Inclusive, tem um livro que chama 100 perguntas poderosas, ou 100 perguntas por competência, depois eu posso jogar a referência dele também no grupo para vocês, que ele já traz algumas coisas. Mas, se vocês quiserem alguma coisa mais rápida, mais prática, tem o próprio ChatGPT, que você pode colocar lá. Preciso de uma lista de perguntas por competência, sempre com base em situações vividas no passado, para investigar, por exemplo, cargos operacionais de um supermercado, né? E aí ela vai trazer uma série de coisas ali que você pode usar. Ou então eu preciso de momentos, né? De perguntas situacionais, de cases, né? De situações que aquela pessoa vai resolver, e a partir da resolução que ela der, eu consigo entender a linha de raciocínio, a capacidade de priorização dela, né? Valores, enfim. E até o próprio conhecimento técnico, né? O nível do conhecimento técnico. Então, ele também vai começar a trazer uma série de coisas que vocês vão ter que ler, entender se faz sentido e adaptar para a realidade de vocês, tá? Então, esse é o nosso desafio aqui para o nosso próximo encontro. A gente vai começar o próximo encontro sabendo como é que foi esse exercício para vocês de começar a trabalhar com a metodologia de competência dentro do seu negócio, tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre isso? Não, tá tranquilo. É mais colocar em prática mesmo, que muitas coisas, pelo menos eu nunca fiz. A gente sempre usava, nem tinha, né, na verdade, entrevista, usava como conhecido, e como a gente precisava de imediato, a gente fazia o funcionário e já pegava e era isso mesmo. Então, tem muita coisa a colocar em prática. Assim, eu já estou colocando muita coisa em papel para mim colocar em prática, em questão de reuniões, treinamentos. Então, assim, a base mesmo está sendo mais pegar, absorver informações para mim transformá-las. Então, assim, até o momento, minha equipe está formada, né? Já deletei alguns que estavam sujando os outros. Então, eu tinha até te falado daquela vez de um entregador meu que estava dando trabalho, então a gente demitiu. Então, ele já não faz mais parte da nossa equipe, a gente já eliminou um problema. Então, agora eu tenho que moldar os outros. Então, estou tendo muitas ideias e tentando colocar em práticas. Que bom, que bom. Você conseguiu colocar em prática o desafio daquela outra vez, que era identificar ali quais são os seus principais erros, fazer esse movimento de análise interna?
Sim, o meu deu, bem dizer, o 0, né? Que é igual eu tinha comentado com você, como eu comecei a ajudar, né? Assim, meu esposo na brutalidade, né? Ter que pegar tudo. Então, assim, para mim tá sendo um desafio grande, né? Para mim entender e colocar tudo em prática. Então, assim, eu estou absorvendo muita coisa, eu estou tentando estudar, pegar informações com quem já tem mais prática, né, no ramo, e estou tentando colocar. Amanhã mesmo é aniversário de um colaborador, como você falou, que é bom a gente sempre agradar uma coisa e outra, já comprei um mimozinho para poder entregar, agradecer, então é muitas coisinhas pequenas que às vezes a gente acaba esquecendo no dia a dia. E vai dando diferença, né, gente? Inclusive, está chegando o Dia das Mulheres aí, né? Não sei como é que tá o volume de mulheres nas empresas de vocês, mas às vezes não precisa de muito, tá, gente? Se a gente pensar, não vou investir, né? Tô com caixa prejudicado e tal, ou tenho outros investimentos que são mais importantes agora, mas você pode, às vezes, fazer um lanche diferente, escolher um vídeo na internet que você acha que às vezes vai trabalhar com aquelas mulheres, vai, né, de alguma maneira ali exaltar a presença delas no negócio de vocês. Como pode ser uma coisa simples, tá? No meu caso, a mulher lá da história é só eu, o resto é tudo homem. Então, eles têm que preparar uma coisa para você. Isso, né? Isso. Tá, então, assim, estou tentando colocar muita coisa em prática. Hoje eu não participei muito, meu filho está bem agitadinho hoje, então eu estava prestando atenção, mas não muito... O microfone desligado. Isso. Então, ele está até ali, ele está agoniado. Mãe, eu quero você. Mas eu consegui pegar muita coisa, vai dar certo. Que bom, obrigada, viu? De nada. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui o nosso encontro, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram ir perguntando, né? Às vezes a gente, quando vai para a prática, que surge alguma coisa, fica à vontade para falar comigo, tá? E é isso. Eu vou mandar para vocês esse material do PowerPoint e no final de semana agora eu coloco as 2 mentorias dentro da plataforma do YouTube, tá bom? Perfeito, obrigado por hoje. Imagina, boa noite para vocês, bom final de semana e bom feriado para quem vai sair de férias.